Verdade do porquê o Luiz Henrique foi para o Zenit e não para alguma grande liga europeia. Essa transferência que chocou o Brasil realmente pegou todo mundo de surpresa quando o Luiz Henrique decidiu ir para a Rússia em vez de ir para algum time da Inglaterra ou até ir mesmo para o próprio Lyon, que ele já tinha contrato. Essa transferência aqui foi uma transferência muito boa para o Botafogo, na minha opinião. Vendeu o Luiz Henrique para o Zenit e trouxe o Arthur e o Wendel, né? O Wendel por empréstimo, mas uma transação que o Luiz Henrique foi avaliado em 35 milhões de euros ou de dólares, não lembro exatamente, mas bastante dinheiro, uma das maiores vendas do futebol brasileiro nos últimos anos. O que me pegou muito de surpresa, e no caso pegou a maioria das pessoas de surpresa, foi o Luiz Henrique indo para a Rússia, né? Quando ele poderia ir para algum outro time da Inglaterra, ir para algum outro time da França, por exemplo. Depois da excelente temporada, até ele poderia ter ficado no Botafogo, que vai disputar o Super Mundial. Mas ele acabou indo para a Rússia. E uma liga que, de certa forma, é bem escondida, né? Já que já há alguns anos não joga competições internacionais. Então a gente lembra da época que o Zenit, o Spartak Moscou jogavam Champions League, jogavam Europa League, o que não acontece mais, né? Por causa das sanções que a FIFA colocou no Zenit envolvendo questões geopolíticas, né? A gente sabe muito bem do que eu estou falando. E é uma decisão, no mínimo, muito estranha, né? Um cara que estava super em alta no Brasil, seleção brasileira, super projetado, pega e vai se esconder numa liga que não tem nem jogo de Champions League, não tem nem jogo internacional. É uma liga que sim tem muito dinheiro, mas não tem essa projeção que tinha já até, tá? Antes a Liga da Rússia tinha mais projeção do que tem hoje. Os jogadores que estão lá estão praticamente escondidos. Mas assim, existem alguns motivos pelo qual eu queria trazer aqui para vocês um pouco dessa discussão envolvendo o Luiz Henrique, por que ele pode ter tomado essa decisão. Antes disso, eu queria entrar em uma notícia bem curiosa. Uma notícia envolvendo o Lucas Paquetá. Não sei se todo mundo lembra, né? Provavelmente todo mundo sabe que ele foi denunciado por envolvimento com apostas na Premier League. O que isso significa? Que ele está sendo julgado, né? Estão investigando o Paquetá por ter tomado cartão amarelo, por ter forçado cartão em alguns jogos no ano de 2023. Isso, no ano de 2023. Foram algumas partidas, na verdade, entre 2022 e 2023. Então, ele já está sendo investigado há bastante tempo. E, realmente, né, é uma coisa que a gente sabe que é uma coisa séria. Não é uma acusação, é, mera acusação. Existe fundamentação por trás disso, tanto que eles vão ter o julgamento. E se o Paquetá, de fato, for suspenso, porque diferente dele estar envolvido, ele apostando, ele está manipulando os jogos, né? Ele vai ser suspenso do futebol inglês primeiro e depois a FA, né, a federação que analisa isso, pode pedir o banimento dele na FIFA em todas as competições associadas à FIFA. O que isso quer dizer? Que ele não poderia jogar em praticamente nenhum time de futebol profissional, se ele for de fato declarado culpado. Bom, beleza, tá? O que isso tem a ver? Aqui, ó, era isso que eu queria chegar. É, O processo de investigação partiu de um incomum volume de apostas casadas em dois jogos realizados no mesmo dia, um no Campeonato Inglês e outro no Campeonato Espanhol. A aposta casada previa que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo e que Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo, seria advertido com um cartão amarelo na partida entre Betis e Vila Real. E os dois jogadores tomaram cartão. Então, que isso significa, tá? É lógico que ainda existe uma camada a mais de complexidade, mas que em tudo que o Paquetá, nesse caso do Paquetá que ele está sendo investigado, o Luiz Henrique também está sendo investigado. Então, ele que, no caso, pegou todo mundo de surpresa voltando para o Botafogo, né? Já que era um cara que não estava mal na Europa, né? Não é aquele jogador que tá em baixa, ele tinha ido não tinha muito tempo, então não tinha tanto motivo assim para ele voltar. E ele acabou voltando, voltou, jogou muito, de fato, mas coloca de fato muito a suspeita do envolvimento dele nesse caso, né? Que de fato é o que eles estão investigando.
Luiz Henrique, ele é acusado de receber dinheiro no caso do Paquetá. Então ele foi, né, os dois jogadores, inclusive foram cortados da seleção juntos. O Botafogo falou que vai, né, que não gostava, não tem investigação ou pendência jurídica, enfim. A realidade é que o Luiz Henrique ele ainda não está sendo investigado propriamente dito que nem o Paquetá, mas é inegável que o fato que estão investigando o Paquetá pode ter algum envolvimento com o Luiz Henrique. O que isso quer dizer? No caso, né, que até a Justiça da Espanha abriu investigações, então é um caso diferente do Paquetá. O do Paquetá, quem estava investigando era a Federação Inglesa, e agora a Federação Espanhola abriu investigação tem alguns meses. Bom, o que isso quer dizer, tá? Isso aqui pode simplesmente pode não dizer nada, mas ao mesmo tempo pode dizer tudo, porque o Paquetá teve o depoimento dele na CPI das apostas adiado e esse depoimento dele deve acontecer nos próximos meses. Então aqui a audiência está marcada para março de 2025. Então, o que isso quer dizer, tá? O Paquetá, ele pode ser julgado e ele pode ser punido já este ano de 2025. E de certa forma, se ele for punido, se ele for, né, julgado culpado, é claro, ele é ninguém é culpado até ser julgado culpado. Isso daí pode sim respingar no Luiz Henrique, que teve alguma coisa a ver, né? As apostas tinham coisa a ver em conjunto e a Federação Espanhola já está investigando. Então, com a confirmação, uma possível confirmação de que o Paquetá é sim culpado, o Luiz Henrique pode cair nessa daí de rebote. E o que isso significa? Significa que, como eu já disse, que ele não poderia mais jogar em ligas que são afiliadas da FIFA. E aí, o que acontece, né? O Luiz Henrique foi para a Rússia. E a Rússia tem certas sanções sofridas pela FIFA. Então, o time não joga mais a Champions League, o time não joga mais a Europa League. Mas, ao mesmo tempo, o time joga a sua liga local e tem uma economia muito forte interna, né? Tem muito dinheiro na Rússia, o que pode ser a última chance do Luiz Henrique de ter uma grande transferência, de ir para um lugar onde ele possa, como jogador de futebol, realmente ganhar dinheiro. Porque a gente fala, né? Ah, pô, mas o cara ganha um bom salário no Botafogo, o cara ganha um salário muito bom. Não estou comparando com a média da população. Mas a gente esquece que jogador de futebol gasta dinheiro demais, gente. Gasta muito dinheiro. E ao mesmo tempo, ir para a Rússia é um lugar que ele pode fazer muito dinheiro, ele pode acumular um pé de meia e, de fato, consolidar e terminar a carreira dele ali, caso ele seja julgado, caso ele seja banido por causa dessas acusações de envolvimento em esquema de aposta. Então, assim, essa pode ser a última vez que o Luiz Henrique terá uma transferência no futebol, é, principalmente uma transferência relevante assim. A gente torce para que ele não esteja envolvido e, de fato, que ele consiga voltar a jogar, que ele possa ser útil para a seleção brasileira, mas a realidade é que ele indo para o Zenit, ele praticamente sacramenta que, pelo menos nos próximos anos, ele não será muito protagonista no futebol mundial, né? Ele não vai jogar uma competição tipo a Champions League, ele não vai jogar um campeonato competitivo como uma Premier League, ele não vai disputar o Campeonato Brasileiro e ser visto pela seleção. Então é lógico, ele pode continuar indo para a seleção, se ele continuar, né, correspondendo às expectativas, mas a realidade é que ele se escondeu, de fato, indo para o Zenit. Pode ser a sua última chance de conseguir ter uma jornada boa com grande remuneração como jogador de futebol, mas ao mesmo tempo, isso daí pode ser só um outro passo na carreira dele. Então, assim, realmente não tem como saber. Agora o que a gente tem que fazer é esperar essas investigações. E se tiver alguma outra notícia, eu vou trazer aqui no canal, no Caminhos pelo Mundo. Então não deixe de se inscrever aqui. Eu sou o Dornas, aqui é o Acréscimos FC, que é o quadro que a gente fala sobre temas relevantes toda terça e quinta. Então não deixe de se inscrever e comentar o que você acha dessa situação envolvendo o Luiz Henrique. Tamo junto e um abraço.